Eu quero convidar você que está aí na sua casa e também vocês que estão aqui na reunião de culto na igreja, para abrirmos a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 34 e versículo 35. Diz assim: Meu Senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Gente, Davi, cá entre nós, ele era um sujeito valente. Pensa num homem de mais ou menos 1,70 m de altura, não era muito forte, magro, mas de uma valentia que, olha, quando Davi disse isso para o rei Saul, ele estava se preparando para enfrentar uma grande batalha na sua vida. Uma batalha que os melhores soldados do exército israelense não teve coragem de enfrentar. Mas Davi, ele se colocou na posição e aceitou o desafio. E quando o rei Saul deseja saber sobre quem é este valente, este homem que aceitou o desafio para lutar contra Golias, Davi então conta essa história para ele. Em outra versão, ele diz assim, que quando vem o leão, ou quando vem o urso, para atacar as ovelhas, eu vou ao seu encontro e os mato. Ou seja, Davi, ele representa aquele tipo de pessoa que não tem medo de encarar os desafios. Alguém que está sempre disposto a enfrentar, seja qual for o desafio. Ele tinha uma coragem admirável. Eu penso quão bom seria se todas as pessoas tivessem a mesma coragem que Davi tinha em relação aos cuidados de suas ovelhas. Uma coisa que você deve saber, nós devemos saber, é que se confiarmos em Deus e fazermos a vontade de Deus, não há com o que se preocupar. Porque, vejam bem, Deus não colocará leões na tua vida que sejam maiores do que a tua capacidade para matá-los. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Paulo diz assim, as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Os desafios são comuns a todos. Mas Paulo diz, Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Talvez você diga assim, Senhor, eu não sei se eu tenho força suficiente para vencer, para superar tal desafio. A palavra de Deus está dizendo que Deus não permitirá que você sofra além daquilo que você possa suportar. E aí Paulo conclui dizendo que quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Louvado seja o nome do Senhor. Davi sabia muito bem o significado de fugir do leão. Porque fugir do leão, não encará-lo, não aceitar o desafio, significava perdas de ovelhas.
Se Davi não enfrentasse e não vencesse o leão, se ele simplesmente corresse com medo do leão, o que iria acontecer é que logo o leão se acostumaria a vir e roubar, matar as suas ovelhas. Mas Davi, ele decide encarar. Pense que um homem de 1,70 m, magro, lutando contra um leão. Qual a chance desse homem vencer um leão? Pois Davi prefere enfrentar. Ele prefere encarar o leão do que assumir a derrota de uma batalha. E por causa disso, diz aqui a palavra do Senhor, que Davi diz: eu agarro o leão pelo pescoço, eu golpeio o leão e eu venço o leão. Porque ele sabe que se ele não fizesse isso, o leão voltaria e se acostumaria a roubar as suas ovelhas. Todos nós enfrentamos leões. Todos nós temos que encarar os leões que vêm para roubar, que vêm para subtrair aquilo que nós temos recebido de bem do Senhor. E se você não encarar, se você não vencer, o inimigo virá uma vez, ele virá 2 vezes, ele virá 3 vezes, ele virá quantas vezes for necessário, até te destruir totalmente. O hino 126 da harpa cristã, esse hino ele tem o título A Bem-aventurança do Crente. E ele traz na sua 4ª estrofe uma palavra que eu gostaria de compartilhar com você, que diz o seguinte: quando as esperanças desvanecem, ou seja, quando você entra numa batalha e você se depara com os leões, quando você se depara com os gigantes, quando você se depara com obstáculos onde as esperanças desvanecem, esse hino diz que o crente na sua aflição, ele vai orar. O hino diz assim: o aflito crente vai orar. E conclui dizendo que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. As melhores experiências, as melhores revelações, as melhores canções, as melhores pregações são inspiradas a partir da tribulação, da aflição, do sofrimento, do desafio que passam os servos do Senhor. Todos nós, queridos, em algum momento da nossa vida, vamos ter que encarar os leões. Vamos ter que enfrentar os leões que roubam, que saqueiam, os leões que querem tirar as suas conquistas, que querem roubar os teus sonhos, que querem acabar com a tua esperança. Os leões que trazem aflições, que atingem todas as pessoas. E notem que as aflições, elas vêm tanto para as pessoas boas, quanto para as pessoas más. Mas existe uma diferença, porque aqueles que têm a presença de Deus, eles têm a garantia de que o Senhor lhes dará o livramento. Salmo 34, versículo 19. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Ou seja, ser um cristão, ser uma pessoa do bem, como diz aqui o salmista, não te imuniza em relação às aflições, em relação aos sofrimentos, em relação às privações, os contratempos, as tristezas que acabam atingindo a humanidade de forma geral. Não, você não está livre dessas coisas. Mas a palavra do Senhor diz assim que os bons passam por muitas aflições. Ou seja, você vai passar pelos desafios, você vai enfrentar obstáculos, inimigos, adversidades da tua vida. Mas o Senhor vai te livrar de todas elas.
Ou seja, se Deus, Ele permite que você esteja em alguma situação de aflição, se Deus permite que você passe por algum vale de tribulação, que você esteja sendo tentado em alguma área da sua vida, esteja certo, o Senhor está contigo para garantir a tua vitória. Eu amo a declaração do profeta Isaías, lá no capítulo 43, quando inspirado pelo Senhor, ele profetiza ao povo de Israel, e eu creio que esta palavra também se aplica a todos nós, o Israel de Deus, a igreja de Deus, onde o Senhor diz assim, olha, aquele que o criou, diz assim, não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não te queimarão. Versículo 11 diz, só eu, o Senhor, somente eu posso salvar vocês. E no versículo 13, o Senhor diz, eu sou Deus e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder e ninguém pode desfazer o que eu faço. Por 3 vezes o Senhor está afirmando para o seu povo e dizendo, eu o salvarei, eu estarei do seu lado, somente eu posso salvar vocês. E aí o Senhor conclui dizendo que ninguém pode desfazer aquilo que Deus faz. Então, se você está caminhando com Deus, se você confia no Senhor, se você tem colocado a tua vida nas mãos do Senhor, fique sabendo que Deus está contigo e só Ele pode te livrar, só Ele pode te salvar. E uma vez que Deus determinou sobre a tua vida a bênção dEle, ninguém vai desfazer isso. Que venham os leões, que venham os ursos, que venha o gigante, que venham as adversidades. Como disse Davi, se vier, eu vou ao encontro e vou vencer em nome de Jesus. Esta é a nossa confiança. Há um velho ditado que diz assim, há homens que lutam um dia e por isso eles são considerados bons. Existem outros que lutam por um ano inteiro, e estes são considerados melhores. Mas existem outros que lutam toda a vida, estes são imprescindíveis. Se você está com o Senhor, fique sabendo que enquanto você estiver nesta vida, as lutas virão, as provações virão, mas se você permanecer firme na presença do Senhor, você terá a vitória. Veja o conselho que o apóstolo Pedro estava dando aos irmãos em Cristo, lá em 1 Pedro capítulo 5, 7, falando exatamente sobre os sofrimentos. Ele fala assim, entregue todas as suas preocupações a Deus, Ele cuida de vocês. Você que está nos assistindo nessa hora, os nossos irmãos que estão aqui na igreja neste momento, escutem o que a palavra do Senhor está dizendo para cada um de nós que estamos aqui. Deus cuida de nós, Deus cuida de vocês. Deus é especialista em garantir vitória para o seu povo diante de situações onde a derrota parece iminente. Sabe quando a gente acha assim que não dá mais, aí o Senhor vem e manifesta o seu poder, a sua misericórdia, lá no Salmo 121, versículo 4, diz assim, que o protetor do povo de Israel, ele nunca dorme nem cochila. A gente, quando está cansado, a gente dorme. A gente de vez em quando cochila, aí a gente levanta, a preocupação está lá, mas o nosso Deus, Ele nunca dorme e Ele nunca cochila. Então quando você está dormindo, o Senhor está te guardando. Quando você está cochilando, o Senhor está te guardando.
Quando você está acordado, o Senhor está te guardando. Imagine você no lugar de Davi. Vamos imaginar a cena. Hoje à tarde, eu estava em casa um pouco antes do horário de almoço. Eu coloquei o meu fone de ouvido e estava ouvindo algumas canções de adoração ao Senhor. E eu comecei a imaginar um cenário de Davi, as suas ovelhas e o leão. E eu fiquei imaginando aquele cenário. Davi não tinha nenhum recurso ou armamento especial. Ele não estava vestido com nenhuma armadura. Ele estava lá com seu cajadinho, cuidando das suas ovelhas. Segundo a Bíblia, podemos deduzir que Davi, ele carregava sempre consigo um estilingue, com algumas pedrinhas ali. Um cajadinho na mão é tudo que Davi tinha. E de repente, Davi vê um leão se aproximando. O que você faria se você estivesse no lugar de Davi? Qual seria a tua reação? Vejam bem, você bateria em retirada? Ou você iria ao encontro do leão para espantar o leão? Olha, eu penso que a maioria, se não todos, que estão me ouvindo nesta hora, diria assim: pastor, o negócio é correr, é sair de perto, deixa as ovelhas para lá. Mas Davi não. Vejam bem, está só Davi e o leão. Davi poderia evitar o confronto. Ele poderia bater em retirada e falar assim: uma ovelhinha a mais, uma ovelhinha a menos, que diferença faz? Porque é assim que muitas pessoas agem quando estão diante de algum desafio. Perder um pouquinho aqui, perder um pouquinho ali, tanto faz. Amanhã a gente recupera. Aliás, esta é a expressão muito comum de se ouvir. As pessoas dizem assim: não tem problema, amanhã a gente recupera. Mas existem coisas na vida que são irrecuperáveis. Tem coisas que não tem como você recuperar. E Davi sabia o valor que tinha cada uma daquelas ovelhas. Elas eram preciosas para ele. E eu te pergunto, o que é precioso para você? O que é que você deve guardar e não deve abrir mão na tua vida de maneira alguma? Eu diria para você que o maior bem, o mais precioso de todos é a salvação da tua alma. Guarda o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Esse é o bem mais precioso. Mas existem outros bens. Existem pessoas, coisas que são importantes. E você não pode permitir que o leão venha e saqueie os teus bens e roube aquilo que você tem de precioso. Então Davi poderia evitar o confronto. Davi poderia questionar a Deus. Porque é o que muitas pessoas também fazem quando estão numa situação de conflito. O que as pessoas fazem? Elas começam a perguntar para Deus: Deus, por que isso está acontecendo? Poxa, Senhor, eu estou aqui cuidando das minhas ovelhas, está indo tudo bem. E aí, Deus, por que um leão? Talvez você diga assim: Senhor, por que isto? Por que aquilo outro? Na maioria das vezes a gente não compreende o que Deus está fazendo. É assim ou não é? A gente não compreende. A gente fica com aquela falsa impressão de que Deus não está fazendo nada. Sabe por quê? Nós somos limitados, tanto em relação ao tempo quanto ao mundo espiritual. Então a gente não consegue entender a dimensão em que Deus age. E por isso a gente acaba, muitas vezes, perguntando: Deus, por que isso está acontecendo? Deus não está agindo, Deus não está fazendo. Mas deixa eu te falar uma coisa. O guarda de Israel, o guarda do seu povo, Deus, Ele não dorme. Em nenhum momento, Deus não pisca os seus olhos, em nenhum instante Ele está olhando para você. Não adianta a gente ficar querendo desafiar a Deus, sabe? Determinando, exigindo. Porque Deus não age sob pressão humana. Aliás, eu vou repetir isso para você guardar isso. Deus não age sob pressão humana. Você pode pressionar a pessoa que está do teu lado.
Você pode pressionar alguém a fazer alguma coisa que você queira, mas você não pode pressionar a Deus para que Deus faça aquilo que Ele não quer fazer. Agora, quando Deus quer fazer alguma coisa também, meu irmão, aí não tem ninguém que possa impedir. Tudo que acontece tem um propósito. E é isso que eu vejo na história de Davi. Davi tinha que enfrentar os leões. Davi tinha que enfrentar os ursos. Então, ao invés de você ficar questionando a Deus sobre por que isso está acontecendo, por que aquilo está acontecendo, talvez o certo seria orar ao Senhor. Eu quero corrigir a minha fala. Não talvez, o certo é orar ao Senhor e descobrir qual é a razão pela qual Deus está permitindo que você enfrente os leões da tua vida, que você passe por determinadas situações. Porque enfrentar leões e enfrentar ursos fazia parte do propósito de Deus para preparar Davi para enfrentar gigante e também enfrentar os exércitos inimigos quando ele se tornasse rei. Davi era apenas um pastor de ovelha, um jovem pastor de ovelha. Era assim que as pessoas viam Davi. Era assim que Davi se enxergava, um jovem pastor de ovelhas. Mas Deus estava olhando para Davi e Deus estava vendo ali o futuro rei da nação de Israel. Talvez você diga, Deus, por que tais coisas estão acontecendo? Mas ao invés de perguntar por quê, diga a Deus, Senhor, para que isso está acontecendo? Qual é o teu propósito? Porque de repente Deus está trabalhando, agindo na tua vida hoje e te preparando para alguma coisa muito maior. E esta coisa maior pode significar desafios maiores, mas também significam vitórias maiores, honras maiores que virão para a tua vida. Tem um exemplo bíblico lá em Gênesis capítulo 25, versículo 22 e 23, que ilustram muito bem aquilo que eu estou dizendo. É o caso de Rebeca. Rebeca estava grávida de dois meninos. E havia no seu ventre uma batalha acontecendo. Mas Deus tinha um propósito para aquilo. Vamos ler Gênesis 25, 22 e 23. Diz assim, que na barriga dela havia gêmeos. Eles lutavam um com o outro. E ela pensou assim, por que está acontecendo uma coisa dessa? Olha aí, por quê? É o questionamento comum das pessoas. Então Rebeca pergunta, por que está acontecendo uma coisa dessa? E o versículo diz que ela foi perguntar a Deus, o Senhor. E ao invés de você ficar questionando, sem resposta, pergunte para Deus. Fale com Deus através da oração. Senhor, o que isto significa? Porque Rebeca, ela foi perguntar para Deus. E a palavra do Senhor diz no versículo 23 que Deus respondeu. Deus também pode te responder. O Senhor falou para ela assim, no seu ventre há duas nações. Você dará à luz dois povos que serão inimigos entre eles. Um será mais forte do que o outro e o mais velho será dominado pelo mais moço. Ou seja, a dúvida que Rebeca tinha em relação ao conflito que havia no seu ventre, quando ela pergunta para o Senhor, Deus responde para ela e diz, olha, isso está acontecendo porque tem duas nações brigando aí dentro do seu ventre. Ou seja, quando acontecer alguma situação na tua vida, que você não entender o propósito daquilo que está acontecendo, fale com Deus em oração. E Deus vai te esclarecer, Deus vai mostrar para você, vai revelar qual a razão, qual o propósito disso está acontecendo. John Wesley disse em certa ocasião que Deus pode realizar seu trabalho tanto por meio do prazer quanto por meio da dor. Ou seja, o modo como Deus opera, como Deus trabalha na nossa vida, pode se dar de duas maneiras. Então, enquanto um está sorrindo e dizendo assim, eu estou na bênção, glória a Deus, o outro vai dizer, eu estou na prova, glória a Deus também. Enquanto alguns sorriem, outros choram.
E ele dizia o meio, o método, como Deus usa, como Deus age. Ou seja, existem pessoas que, se pudessem sair do seu corpo e se refugiar em algum lugar no mundo, fora de tudo aquilo que está acontecendo, faria. É por isso que tem gente que às vezes dorme para fugir dos problemas. Aí a pessoa pensa assim, eu vou dormir direto, não vou acordar mais, porque aí os problemas vão surgir, vão sumir. Não, não vão sumir. A tendência é que quando você acorde, os problemas sejam maiores do que quando você foi dormir. Mas tem gente que às vezes, em determinada situação, imagine, vamos voltar ao campo, lá onde estavam as ovelhas, Davi e o leão. Imagine um leão vindo na tua direção, o que você pensaria numa hora dessa? Ah, se eu pudesse, eu queria me teletransportar, eu queria sair daqui agora, para não ter que enfrentar o leão. Mas você vai ter que enfrentar o leão. Só que tem uma coisa, se Deus está contigo, fique tranquilo, porque você vai vencer no nome de Jesus. Muitas vezes o Senhor permite que esses leões apareçam em nossa vida, a fim de confrontar-nos consigo mesmo. Eu fico imaginando ali, quando Davi enfrenta aquele leão, talvez nem Davi tinha a compreensão da força, da habilidade que ele tinha naquele momento. Davi não sabia. Ele sabia que ele era pastor de ovelha, que nas horas vagas ele tocava harpa e treinava pontaria. Isso ele sabia. Mas agora ele está diante de um desafio. E aí eu fico imaginando que quando Davi, usando das habilidades que ele aprendeu no campo, ele enfrenta o leão e vence o leão, ele descobre o seu potencial. Então, às vezes, Deus permite que você enfrente determinadas situações para despertar dentro de você o teu potencial, a tua habilidade, a tua capacidade, aquilo que você aprendeu, aquilo que você sabe fazer. Porque quando Davi vai falar com o rei Saul, ele não tem medo do gigante. E por que Davi não tem medo do gigante? É porque Davi era louco, um desvairado? Não. É porque Davi, ele já estava preparado, ele tinha sido treinado e aprovado pelo Senhor. É por isso que a palavra de Deus diz que todo obreiro, ele tem que ser, primeiro, testado. E se ele for testado e aprovado, aí ele pode servir bem. Então, quando alguém passa por uma situação como esta de desafio, entenda isso, meu irmão. O Senhor tem dado habilidades para você que nem você imagina que tenha. Mas quando você encarar o leão e você vencer, você vai dizer assim, uau, eu não sabia que eu tinha tanta capacidade. Sabe por quê? A tua capacidade vem de Deus. Sofrimentos, né? Às vezes roubam sono e a paz em algumas pessoas. Lá no Salmo 102, versículo 7, o salmista estava passando por uma situação tão difícil que ele fala assim, eu não consigo dormir, eu sou como um pássaro em cima do telhado. Ficava o dia, a noite inteira, pensando o que fazer. E é comum que isso aconteça. Porque lá no Salmo 42, versículo 5, o salmista ele está questionando a Deus e ele fala assim, por que estou tão aflito? E antes que alguém lhe responda, o próprio salmista, ele declara de seu interior, ele diz assim, eu porei a minha esperança em Deus e o louvarei, porque Deus é o meu Salvador. E aí no Salmo 73, versículo 2, versículo 3 e versículo 17, o salmista diz assim que houve um momento na sua trajetória que ele parou para ficar olhando a situação e ele ficou olhando o mundo ao seu redor. Ele começou a observar como que as pessoas agiam e reagiam. E ele falou assim, no versículo 2, eu quase perdi a confiança em Deus. Ei, não fique olhando para o tamanho da tua dificuldade, porque você tem um Deus que caminha contigo. E aí o salmista diz assim no versículo 17, quando eu fui ao templo, quando eu entrei no templo do Senhor, ele diz, eu entendi o que vai acontecer no fim. É por isso que a gente tem que estar na casa do Senhor. É por isso que a gente tem que ter um tempo para dedicar o culto ao Senhor.
É por isso que a gente precisa de um tempo para orar. E a gente precisa de um tempo para ouvir a voz do Senhor, para ler a palavra de Deus. Porque aqui o salmista diz, quando eu fui ao templo, ou seja, quando ele entra na presença de Deus, no templo, então ele entende, a revelação vem. Quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você cultua, quando você deixa tudo o que está fazendo para dedicar um tempo ao Senhor, então Deus se revela para você. E você vai compreender o porquê de todas as coisas. É preciso se aquietar. É preciso deixar Deus controlar a sua vida. Porque o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para concluir esta boa obra. A vitória será grande em nome de Jesus. Ei, vocês que estão aqui, minha gente, e vocês que estão aí do outro lado, não desistam jamais. Continue lutando, continue perseverando. Profetize bênção sobre a tua vida. Comece a declarar a tua vitória no nome de Jesus. Eu não estou falando de positivismo, mas eu estou falando de fé. Uma fé ativa, uma fé operando no teu interior, e você declarando esta fé através da sua boca, dizendo, como o salmista disse aqui, olha, ele pergunta, por que estou aflito? E antes que viessem maus pensamentos, antes que o Davi se entristecesse por causa das aflições, ele mesmo já diz, eu porei a minha esperança em Deus. Então profetize sobre a tua vida e ouça o Senhor dizendo ao teu coração, como está escrito lá em Gênesis capítulo 28, versículo 15, eu estarei com você, oh glória a Deus. Deus está com você aí agora. Você não está assistindo esta reunião de culto por acaso. Você não foi convidado por alguém para entrar e acessar este canal por acaso. Você está aí porque o Senhor deseja que você ouça nesta noite a palavra dele dizendo para você, eu estarei com você e protegerei em todos os lugares aonde você for. E diz mais o Senhor, eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que eu te prometi. Tenha fé em Deus. Tenha uma fé que agrade ao Senhor. Há uma expressão de Martinho Lutero sobre a fé, onde ele diz assim que a fé é uma energia no coração, tão eficaz, tão viva, tão inspiradora, que é incapaz de permanecer inativa. Ou seja, a pessoa que tem fé, ela não fica parada diante dos desafios, ela não se congela diante do inimigo, mas ela se levanta e faz como Davi. Davi diz, eu vou ao encontro do leão e agarro o leão pelo pescoço e o golpeio até a morte. Lutero estava dizendo, esta fé é viva, é eficaz, é inspiradora e ela é incapaz de permanecer inativa. Ele conclui dizendo que a fé é uma constante confiança na misericórdia de Deus para conosco. Ou seja, a fé não tem nada a ver com o positivismo. A fé tem a ver com a misericórdia de Deus. Ou seja, eu acredito, você acredita que pode vencer, não é porque você é bom, não é porque eu sou bom, não é porque algum de nós seja bom o suficiente para vencer, mas nós acreditamos que podemos vencer por causa da misericórdia de Deus para conosco. É assim, como disse Davi quando foi enfrentar o gigante, olha, eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Vejam bem, a fé dele não era em si próprio, porque senão ele teria dito, eu vou a você em meu nome e vou mostrar que eu sou bom. Não, eu vou a você em nome do Senhor. Esta é a fé que nós devemos ter. Uma fé que acredita na misericórdia de Deus. E ele diz, pela qual nos lançamos inteiramente em Cristo e nos entregamos inteiramente a Ele. Confia no Senhor. Eu preguei outro dia aqui na igreja sobre Ana. Eu achei que já tinha esgotado o tema, mas não esgotei.
há sempre coisas novas para dizer. E pensando um pouco sobre Ana, e sobre a condição que ela vivia de desprezo numa sociedade onde ser estéril e não poder gerar filhos era motivo de desprezo. Ana fez 3 coisas que resultou numa grande conquista para a vida dela. Eu acho que a gente pode aprender com Ana. A primeira coisa que Ana fez, como salmista lá no Salmo que nós acabamos de ler, no Salmo 75, Ana, ela foi ao templo. Ela foi ao lugar da habitação de Deus. Ela não foi ao templo apenas para rever os amigos. Ela não foi ao templo porque não tinha o que fazer. Não, ela foi ao templo para buscar o Senhor. E ela buscou o Senhor no templo. Lá no templo, ela abriu o seu coração. Ela abriu a sua alma. Ela mostrou o seu desespero para Deus. Ela, mesmo se sentindo uma pessoa fracassada, derrotada, porque ela é estéril, ela acredita no Senhor. E lá no templo, ela faz uma aliança com Deus. E o mais importante é que Ana não teve pressa de sair da presença do Senhor. Ela vai ao templo, ela se prostra diante do Senhor, e ela não tem pressa. Tem muita gente que quer receber vitória na vida, mas faz aquelas orações relâmpagos. Sabe, aquela oração do crente preguiçoso. Aquela oração, a pessoa dobra o joelho, Senhor, eu peço tal coisa, amém. Não, Ana é diferente. Ela não tem pressa, porque ela quer ter a certeza que Deus ouviu a sua oração. Ela não aceita se levantar sem que Deus fale com ela. Então ela vai ao templo, é a primeira coisa, ela vai ao templo para buscar ao Senhor. Segundo, é o seu coração que ela derramou na presença de Deus, porque ela falou da sua angústia para Deus. Ela ora e chora ao mesmo tempo. Ou seja, ela abre o seu coração para Deus. Ana está no templo, mas ela não fala para as pessoas que estão no templo. Porque às vezes a gente tem essa coisa de achar que se eu falar com fulano, se eu falar com Beltrano, se eu dizer para o irmão tal, irmã tal, vai resolver. Não vai resolver o teu problema. Você precisa falar com aquele que pode resolver todas as coisas. Então Ana, ela está no templo. E ela abre o seu coração. Mas ela não abre para as pessoas. Ela abre o seu coração para Deus. Ela fala com Deus em primeiro lugar. E terceiro, ela vai se apropriar de uma palavra ministrada por Eli. Ou seja, quando o sacerdote Eli se aproxima dela e vê a situação que Ana se encontra, ele profetiza uma palavra de bênção sobre ela. Ele diz para ela assim: vá em paz. Ô mulher, levanta daí, que Deus te conceda aquilo que você pediu. É interessante que a palavra de Eli não é uma palavra longa. Ele não se estende no discurso. Ele não fica procurando palavras para acalmar o coração de Ana. Não, ele só diz aquilo que Deus mandou dizer. Mulher, vá em paz para casa e que Deus conceda aquilo que você pediu. E Ana, ela se apropria daquela palavra. Ela toma posse daquela palavra. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando você ouvir a voz de Deus, através dos seus servos, dos seus profetas, tome posse desta palavra sobre a tua vida, se empodere destas palavras. E diga assim: Senhor, o teu servo está dizendo, então eu creio que vai cumprir. Porque foi isso que Ana fez. Naquele momento, Ana se levanta e ela começa a glorificar ao Senhor. Ela vai para casa feliz, alegre. E sabe por que isso? Porque ela se apropriou da palavra, ela se empoderou da palavra liberada sobre a vida dela. E eu estou liberando sobre a tua vida, nesse momento, uma palavra de vitória. E se você crê, você vai vencer os teus leões, e o Senhor será engrandecido na tua vida. Um coração cheio de fé e gratidão destrói o poder do inimigo. Não tem como resistir um coração cheio de fé.
Fé na misericórdia de Deus. Não é fé na sua força, não é fé na sua habilidade, não é fé no seu poder pessoal de convencimento, mas é fé na misericórdia de Deus. Um coração cheio de fé e gratidão destrói o poder do inimigo. Ana está empoderada. Ela tomou posse da palavra de Deus. Ana está voltando para casa. E eu fico imaginando Ana passando a mão na sua barriga e dizendo assim: obrigado, Senhor. O menino que o Senhor prometeu já está sendo gerado aqui no meu ventre. Mas ainda não existia nada aqui dentro do ventre de Ana. Mas a Bíblia diz que ela se empoderou, ela tomou posse dessa palavra. E ela bebeu, ela comeu, ela se alegrou. O seu semblante não ficou mais triste. E deixa eu te dizer uma coisa. Ainda que você não esteja vendo, porque a tua compreensão é limitada em relação ao mundo natural, ao modo como Deus age. Mas Deus está agindo em favor da tua vida nesta hora. Então, mude o teu semblante e acredite no Senhor. Deus não quer que você fuja dos leões. Deus quer que você enfrente os leões e tenha um final feliz. Tem uma outra história na Bíblia que eu também quero compartilhar com você, que é a história de Ruth. Porque é um outro exemplo de pessoa que venceu, que superou os leões na sua vida, as adversidades. Ruth era moabita. E num determinado momento da sua vida, a sua sogra perdeu o esposo. Não muito tempo depois, o seu cunhado morreu. O seu esposo também morreu. E ficaram 3 mulheres viúvas morando na mesma casa. Então, como era costume naquela época, Noemi, a sogra, chama Orfa e chama Ruth e diz para ela: minhas filhas, vocês estão liberadas para voltarem para a casa de seus pais e seguir a vida de vocês. Eu não tenho mais filhos com quem vocês possam se casar. Mas Ruth, nesse cenário de perda, Orfa decide voltar para a casa de seu pai, mas Ruth não. Ela prefere permanecer ao lado da sua sogra Noemi. E nesse cenário, vai acontecer uma coisa muito importante, vai aparecer um homem chamado Boaz. Se você tem curiosidade sobre história bíblica, depois leia o livro de Ruth. Então surge Boaz, que era um parente distante de Noemi, que vai ser o resgatador, o remidor de Ruth. Ruth deveria estar muito cansada de passar por tantas lutas, sofrimento. Imagine ela e a sua sogra vivendo uma situação de abandono como mulheres viúvas, desamparadas. Mas ela não desiste. Ei, talvez você tenha pensado em desistir, mas escute isso que eu te digo agora, para você que está aí assistindo. Deus tem um final feliz para a tua vida. Se Davi tivesse desistido, se Davi tivesse corrido do leão ou do urso, ele jamais teria tido a chance para enfrentar o gigante. Davi jamais teria se tornado conhecido da nação de Israel. Davi jamais teria vencido os inimigos. Davi jamais teria tido a oportunidade de se apresentar ao povo como futuro rei. Esse leão que você acha que é grande, ele não é nada comparado com os desafios que virão à tua frente. Mas também nada se compara com as vitórias que virão para a tua vida a cada desafio. Deus não se cansa de novos começos. É interessante, o crente, ele termina uma luta, aí ele pensa assim: bom, agora eu vou descansar. Não, você não vai descansar. Quando você pensa assim, acabou tudo, aí o Senhor fala assim: bom, já que ele superou esta fase, vamos mudar de nível. Agora ele vai enfrentar um gigante. Vamos ver como que ele se dá com o gigante. Ele venceu o gigante, agora eu vou colocar ele para enfrentar exércitos inimigos. Vamos ver como que ele se sai. E a cada vitória, a cada conquista, novas experiências, novas bênçãos, novos tesouros foram acumulados por Davi para um propósito maior que Deus tinha na sua vida. Deus não se cansa dos nossos novos começos.
Ele está sempre disposto a investir em você. Deus quer investir em você. Deus é como o Boaz na vida de Ruth. Porque a Ruth está desamparada. Não havia um parente próximo que pudesse remir, que pudesse resgatar ela. Boaz é um parente distante. Mas quando ele vê Ruth ali, sozinha, desamparada, ele se coloca à disposição. E ele diz, eu estou disposto a resgatar, a remir ela. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está disposto a investir na tua vida, a investir nos teus sonhos, a investir nos teus projetos, a investir no teu futuro. Se você acredita, comece a caminhar com Deus a partir de hoje. Depois de tanta luta, humilhação e provações, Ruth passou fome e necessidade. Mas agora Boaz vai mudar a história de Ruth. E só para você ter uma ideia, Ruth, a moabita, que não fazia parte da nação dos judeus, ela é uma das 5 mulheres citadas na genealogia de Jesus. Sabe quem foi Ruth? Ela foi a bisavó de Davi. É por isso que eu estou falando de Ruth. Porque por trás de uma bisavó, né, tem agora um bisneto que vai se tornar rei. A ação de Ruth trouxe bênçãos para gerações que vieram depois dela, dentre as quais Davi. Ruth foi a bisavó de Davi. Eu estou para concluir esta palavra. Mas 3 coisas que eu quero te dizer antes de terminar esta palavra. E se você deseja a oração, encaminhe agora para nós o seu pedido de oração, porque daqui a pouco eu estarei orando por você, estarei orando pela tua família, estarei orando pelos teus pedidos. 3 características que eu vejo em Ruth, que nos ensina como vencer nas adversidades. Primeiro, ela era uma mulher de unidade. Ruth é uma mulher que não divide. Ruth é uma mulher que trabalha pela aliança. Ela tinha uma aliança com a sua sogra, com o filho de sua sogra. Ele está morto. Mas ela entende que permanecer fiel, permanecer unida com Noemi, seria o melhor caminho, a melhor solução para a sua vida. Então ela não abre mão de pessoas que são importantes na sua vida. E ela diz para sua sogra assim, lá em Ruth capítulo 1, versículo 16 e 17. Onde a senhora for, eu irei. Onde a senhora morar, eu vou morar. O seu povo vai ser o meu povo. O seu Deus vai ser o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu vou morrer também. Oh, bem-aventuradas sejam as noras que têm o espírito de Ruth. Ela diz assim, ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Ela é uma mulher que trabalha pela unidade. Ela acredita na sua sogra. A sua sogra disse assim, olha, eu não tenho filhos, eu não tenho parentes, eu não tenho ninguém próximo que possa remi-la. Mas mesmo assim, ela acredita em Noemi. Se Deus tem colocado do teu lado pessoas como Noemi, acredite nessas pessoas. Porque essas pessoas que hoje podem parecer não ter nada, amanhã serão os instrumentos de Deus para promover e trazer a bênção sobre a tua vida e sobre a vida delas. Segundo, é o caráter de Ruth. A perseverança que ela tem. Porque mesmo humilhada, ela continua obedecendo os conselhos de Noemi. Ela trabalha para ela e para Noemi, que já era de idade. E ela busca a bênção até o fim. A vitória é para aqueles que perseveram. Não adianta nada você lutar a vida inteira e no último minuto você desistir. Você perdeu tudo. Então não desista. Continue até o fim, porque o reino de Deus é para pessoas perseverantes, é para pessoas valentes. O reino de Deus não é para os covardes e para os desistentes. E em terceiro lugar, eu penso que esta seja a maior característica que Ruth demonstra ter. É o amor que ela tem. Sabe, a doçura que ela possuía em relação à sua sogra, em relação às pessoas. Ruth é uma mulher dominada pelo amor.
Ela prefere andar com a sua sogra. Ela prefere caminhar com a sua sogra e demonstra doçura, amor, respeito pela sua sogra. E Deus honra esse amor que ela tem e abençoa a vida dela. Eu termino essa palavra dizendo para você que Deus tem novas conquistas preparadas para você, para a tua vida. Depois que você vencer os leões, virão os gigantes, virão novos desafios. Mas a cada desafio que você vencer, uma nova conquista te espera. Terminando com a palavra de Davi. Qual é a tua reação? Seja como Davi. Ele diz assim: eu tomo conta das ovelhas de meu pai. E quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele. Eu não desisto, eu não aceito perder. Eu ataco o leão. Eu tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, ele diz assim: eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Vença os teus leões. O Senhor está contigo.